Queridos irmãos, eu quero agradecer ao convite, me sinto honrado, privilegiado. Eu não poderia, de forma alguma, começar essa exposição sem antes externar a minha gratidão a Deus e também aos irmãos, pois, como já dito aqui, eu fui enviado para o seminário pelo Presbitério de Vitória, assistido por esta igreja, que tanto fez em meu favor e da minha família. Por isso eu quero aqui externar meu mais profundo agradecimento a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Trago aqui um abraço da minha esposa Janaína e do nosso filhinho João. Eles não me acompanham nesse momento, ficaram lá na igreja, mas me disse: Ronaldo, quando você chegar lá, abrace aquelas pessoas que eu não poderia abraçar. Então, trago aqui o abraço da minha esposa e um abraço fraterno também da Igreja Presbiteriana do Centenário, onde eu tenho tido a honra e o privilégio de pastorear neste ano. Portanto, irmãos, eu quero convidá-los para abrir suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, e nós leremos o capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4, mas eu já adianto aos irmãos que irei me dedicar apenas ao versículo 1, e vocês certamente entenderão o porquê, e esta foi a mensagem, a palavra que Deus colocou em meu coração nesta noite. Portanto, acompanhe a leitura da palavra de Deus, está registrado aqui na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, dos versos de 1 a 4, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pôde mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Oremos mais uma vez, irmãos. Santíssimo Deus, por amor do Teu nome e misericórdia, Pai, eu neste momento clamo ao Senhor que permita-nos observar a Tua palavra e sermos edificados por ela, Deus. Que as palavras que serão ditas aqui sejam conduzidas pelo Teu Santo Espírito para a nossa edificação nesta noite, Senhor. Esta é a oração que faço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, apenas a título de introdução, algumas informações importantes desta carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Tito. Tito é enviado para uma região importante, de muitas ilhas, e Creta era uma dessas grandes ilhas e populosa, e que por muito tempo, queridos irmãos, ficou conhecida por ser ou por ter uma civilização para o seu tempo avançada, e pelo destaque que tinha com relação às suas leis, e por ser também portadora de muita sabedoria. Verdade é que os historiadores dizem que Creta era a maior cidade de uma cadeia de ilhas, que servia para vários fins. Servia de trampolim ou de passagem para um grande tráfico que existia entre a Grécia e a Ásia Menor. Seus portos também eram de extrema importância para os navios, queridos irmãos, que atravessavam na região do Mediterrâneo, especialmente quando estes enfrentavam um mau tempo. Portanto, a ilha de Creta era uma ilha bastante importante naquela região. Pois bem, queridos, nesta época a igreja era, nas palavras do pastor Hernandes, uma ilha de cristãos cercada pelo paganismo.
E de fato era assim, porque as mais perigosas heresias existentes do primeiro século ameaçavam a igreja de todos os lados. As pessoas que formavam a igreja naquele local estavam a um passo ao retorno para o paganismo, a um passo para retornarem ao ensino contrário às Sagradas Escrituras. E Paulo, então, como sendo pai na fé de Tito, seu mestre, deixou Tito em Creta com uma missão muito especial. E a missão deste servo de Deus era pôr as coisas em ordem ali. A igreja enfrentava algumas dificuldades. E ela enfrentava dificuldade, queridos irmãos, uma vez que existiam muitos insubordinados, e também Paulo irá alertar a Tito em relação a esses homens que estavam desviando muitos da verdade. A verdade é que existiam na igreja falsos mestres, falsos profetas. Portanto, Paulo orienta Tito dizendo que todos esses crentes deviam viver corretamente, aguardando, portanto, a manifestação da glória de Deus, a manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso, então, Paulo começa esta carta de forma muito curiosa, eu diria, irmãos, porque ele começa não com orientações objetivas, mas começa trazendo uma breve descrição de si mesmo. E é curioso nós observarmos para esse aspecto desta carta, porque Paulo começa a carta fazendo uma descrição de si mesmo. Essa descrição que Paulo faz, certamente não é sem propósito. Certamente, Paulo tem grandes motivos para começar essa carta, estas orientações a Tito e à igreja ali em Creta, fazendo uma descrição de si mesmo. Pois certamente ele, ao fazer uma descrição de si mesmo, tinha grandes lições para dar à igreja e para dar ao seu filho na fé, Tito. E são essas lições que eu quero observar com os amados irmãos nessa noite. Eu quero, portanto, observar com todos vocês, meus irmãos, quais são essas informações que Paulo dá a respeito de si mesmo como orientação a Tito, e extrair, portanto, algumas implicações, ensinos para nós nesta noite, para a nossa edificação. Como eu disse, li os 4 versículos, eles estão, obviamente, interligados, mas eu quero me dedicar apenas ao versículo 1 com os irmãos nesta noite. Então, acompanhem mais uma vez, mantenham a Bíblia de vocês aberta para a exposição. Bom, o texto diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Queridos irmãos, Paulo aqui nos informa que todo crente é um servo de Deus, e é também enviado de Jesus, chamado com um propósito específico. E esse propósito é promover a fé, promover o conhecimento na esperança de uma vida eterna. Paulo aqui nos dá, com essa descrição que faz, informações importantíssimas para nós que somos servos de Deus. Portanto, observemos, irmãos, em primeiro lugar, a saudação de Paulo revela, em primeiro lugar, a sua atitude quanto ao ministério. E essa é a primeira observação que faço com vocês nesta noite. Paulo começa, queridos irmãos, sua carta dando uma demonstração clara de quem ele é. Este homem que, desde a sua infância, queridos, fora ensinado para ser um judeu fiel à sua crença.
passa a ser o perseguidor da igreja de Cristo. E seu nome logo ganha fama, e esta fama corre por toda a parte do mundo conhecido. Saulo é o seu nome, e fica conhecido na história como o temível perseguidor da igreja de Cristo. O nome Saulo, queridos irmãos, é muito importante para nós observarmos aqui nesta noite, porque veja, Saulo era um nome comum entre os judeus. Era próprio da cultura judaica dar ao filho um nome que fosse carregado de significado. E Paulo, ao receber, portanto, este nome Saulo, não era diferente. O seu nome também é carregado de significado. Saulo é, na verdade, uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. E o nome Saul, mais tarde, foi traduzido para o grego antigo, passando a ser escrito de uma outra forma, a ser escrito como Saulo. Portanto, Saul, em grego antigo, é Saulo. Agora, veja, o nome Saulo, como eu disse, é carregado de significado, pois, sendo uma homenagem ao rei Saul, significa também aquele que se orou por, ou aquele que se pediu. Esse é o significado da palavra Saul, do nome Saul. Aquele que se orou por, ou aquele que se pediu, ou por quem se espera. É importante fazermos essa ligação e fazermos uma pergunta. Por que é importante então? Observe que, apesar do grande significado que carrega este nome, que carrega o seu nome, Saulo, não é comum com o seu nome judaico que ele se apresente nesta carta, e nenhuma das cartas em que Paulo irá se apresentar, apesar de grande significado em seu primeiro nome, eu diria, Paulo não se apresenta com o seu nome judaico, é isso que eu quero dizer. Paulo se apresenta com o seu nome romano. E isso tem uma razão importante para nós. Enquanto que Saulo significava o esperado, o que se orou por, Paulo, que é um nome romano, significa pequeno. E observem, irmãos, que Paulo poderia identificar-se de muitas formas. Ele certamente poderia identificar-se pelos seus títulos, poderia identificar-se pelas suas vitórias, poderia, eu diria, até identificar-se como o grande intelectual que era. Poderia se apresentar assim. Paulo poderia apresentar-se como sendo um poliglota, mas o que me surpreende é que ele identifica-se como sendo um homem pequeno. Paulo, pequeno. E observem que, depois de dizer a Tito que é pequeno, de forma impressionante, este homem começa com, eu diria, uma das palavras mais difíceis e complicadas para nós cristãos, e penso não estar exagerando ao dizer isto. Paulo, depois de ter dito a Tito que é um pequeno, ele prossegue dizendo, se autotitulando servo. Doulos, do grego, escravo. Observe, Paulo está dizendo a Tito, Tito, eu sou um pequeno homem e escravo. Veja que estas não são apenas palavras sem significados, irmãos, pois elas partem de um homem verdadeiramente experimentado. Paulo, que sabia de verdade o que é ser um escravo, sabia exatamente o que era ter os seus desejos, ter os seus planos e sonhos devotados totalmente a um sistema religioso. Ele sabia bem o que era isso,
sabia bem o que era ser um escravo. Mas agora, ter os seus sonhos, ter os seus planos, todos devotados, irmãos, a uma pessoa, é o que expressa aqui literalmente o significado da palavra doulos, da palavra escravo ou servo. Meus irmãos, observem, olhando para Paulo de uma perspectiva humana, quem de nós diríamos que Paulo era um escravo? Sendo um intelectual importante, nenhum de nós talvez diríamos que Paulo é um escravo, mas é assim que ele se apresenta, um escravo. E a pergunta pode surgir à mente: mas onde estão as suas algemas? Ao que Paulo está preso para se apresentar desta maneira, dizendo que é pequeno e que também é um escravo? Será que Paulo se intitula escravo porque está sendo forçado a fazer algo que não queria fazer? Seria isso? Certamente que não, irmãos. Certamente que não. Eu diria a vocês que, para muitos, o termo poderia até ter um tom pejorativo. Mas para Paulo, queridos irmãos, observe, ser servo, ser escravo era uma grande honra, uma grande honraria, queridos irmãos, pois este termo foi o mesmo termo usado para grandes homens, descrito na palavra de Deus, como Abraão, Moisés, os profetas, Davi. Grandes homens foram chamados de servos, servos de Deus. Todos aqueles que cumpriram o propósito de Deus foram assim chamados, servos do Deus Altíssimo. Pois bem, aquele que era, portanto, o grande perseguidor da igreja, agora se intitula servo. Ele podia, certamente, irmãos, sim, com toda a autoridade, se chamar servo, pois servo, queridos, é aquele que se dedica integralmente ao serviço para o qual foi chamado. Esse é o servo. E veja, se alguém, meus irmãos, não valoriza, portanto, integralmente o chamado de servir, então não pode ser chamado de servo. E é como servo de Deus, que Paulo anuncia a sua sublime causa. É como servo, sim, escravo de Deus, que Paulo agora anuncia a sublime causa que havia abraçado. Promover a fé e a salvação dos eleitos, por meio da pregação da verdade. Esta era a grande tarefa, a grande missão que Paulo havia recebido e que agora estava enviando o seu filho na fé, Tito, para que também cumprisse essa tarefa. Esse era o grande compromisso do apóstolo Paulo, ser um promotor da fé e do conhecimento, e a sua serviçalidade, queridos irmãos, é inspiradora para nós. E digo isso por quê, queridos irmãos? Porque servir significa, sobretudo, render a sua vontade a outro. Isso é servir. Servir é simplesmente render a sua vontade. Ter a sua vida totalmente entregue à vontade de Deus era motivo de grande alegria para Paulo. E a pergunta que eu faço é: por quê? Por que era motivo de alegria para Paulo se apresentar desta maneira, como um pequeno homem escravo de Deus? Certamente, queridos irmãos, porque Paulo sabia quem era Deus. Paulo tinha plena consciência de quem ele estava servindo. De quem Paulo é servo, meus irmãos. Ele destaca no texto. De quem Paulo é escravo. Paulo é escravo de Deus. Agora observe que
Esse substantivo expressa aqui a ideia que o apóstolo é uma propriedade. E Paulo tinha consciência disso, ele é propriedade de Deus. Portanto, Paulo está declarando que é um escravo e que todos os seus desejos, todos os seus planos e sonhos agora estão submetidos à vontade do seu Senhor. Para aqueles que conhecem um pouquinho mais da história de Paulo, sabem que ele era um fiel benjamita, e ele mesmo expressa isso lá em Filipenses 3, 5 a 6. Sabemos que Paulo fora educado desde a sua infância para conhecer a Deus, e quando ainda era Saulo, o perseguidor, estava certo de que a sua tradição religiosa lhe proporcionaria, portanto, tal conhecimento. A diferença agora expressas nas palavras de Paulo, irmãos, é que ele declara ter conhecido verdadeiramente a Deus. E veja, não apenas por intermédio de uma tradição religiosa, não, mas agora ele conheceu verdadeiramente a Deus por intermédio de Cristo. Antes, Paulo fora ensinado e procurava a Deus pela sua tradição religiosa. Agora não, Paulo verdadeiramente conhece a Deus, e conhece a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E percebe, irmãos, enquanto Saulo conhecia a Deus somente pela sua tradição, ele era uma pessoa, tornou-se um perseguidor da igreja. Mas agora que Paulo conheceu a Deus por intermédio de Cristo, tornou-se outro. Tornou-se um servo de Deus, um escravo de Deus. E a pergunta que nós precisamos fazer aqui é o que nós podemos aprender com isso. O que Paulo quer nos ensinar com essas palavras e com essa descrição que faz de si mesmo? Pois bem, observem, irmãos, prestem muita atenção, pois o que Paulo está nos ensinando aqui de forma muito clara é que sem Cristo é impossível conhecer verdadeiramente a Deus. Não importa o quão tradicional você se torne, sem Cristo, sem uma vida sincera, verdadeira com Cristo, você jamais poderá tornar-se um servo de Deus. Sabe qual é a implicação disso? Por mais que você ouça falar de Deus, por mais que você insista em dizer que conhece a Deus, sem um verdadeiro encontro com Cristo é impossível conhecê-lo. Perceba, irmãos, sem a pessoa do mediador não há mudança de vida, sem a pessoa do mediador não poderá haver verdadeira conversão. E é exatamente o que Paulo está dizendo a Tito. Ele está dizendo: Tito, eu sou um servo, um escravo de Deus. Um servo, irmãos, não apenas um conhecedor ou um intelectual, mas um servo, verdadeiramente servo. Para Paulo, Deus era o seu Senhor, o seu Rei, por isso Paulo se intitula servo de Deus. Queridos irmãos, eu estou convencido de que se o conhecimento que nós temos adquirido não nos levar a esta condição, se este conhecimento que nós temos adquirido não fizer de nós pessoas mais humildes, mais simples, pessoas mais piedosas, se o conhecimento que nós pensamos ter adquirido, ainda que das Escrituras, não nos transformar em pessoas dispostas a sofrer o dano por amor do irmão,
se não fizer de nós pessoas mais capazes de perdoar, mais humildes em reconhecer os nossos próprios erros, os nossos pecados. Então eu não tenho, queridos, nenhum medo de dizer para vocês que esse conhecimento jamais será um conhecimento de Cristo. Pois conhecer a Cristo, irmãos, implica em mudança sincera e verdadeira. Conhecer a Cristo implica em mudança significativa. E cabe-nos, portanto, aqui uma pequena aplicação, que eu diria para a nossa edificação. Muitos ainda não entenderam o privilégio que é ser um servo de Deus, e ainda continuam sendo senhores de si mesmos. E a pergunta que precisamos fazer é: quem nós somos? Eu pergunto aos irmãos: quem é você? Paulo diz a Tito quem é. Está convencido e convicto disso. E sem nenhuma dúvida, ele declara ao seu filho na fé: Tito, eu sou um servo de Deus. Mas perceba, irmãos, em segundo lugar, Paulo usa outra expressão que é importante que nós analisemos aqui também. Ele usa a expressão apóstolo de Cristo. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, que literalmente significa aquele que é enviado ou aquele que é mensageiro. E é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo que é um servo de Deus, um escravo de Deus, enviado de Jesus. E aqui, mais uma vez, nós podemos observar essa ideia de posse no texto. Isso significa que Paulo não foi escolhido pelos outros apóstolos, não foi escolhido por um grupo de pessoas, de irmãos, não. Paulo foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus. E nós podemos então aqui lembrar do evento descrito lá em Atos capítulo 9, quando Cristo se dirige a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E Cristo responde a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja, irmãos, que nesta relação entre Cristo e Paulo, a expressão usada por Saulo é o que ao se referir, portanto, a Cristo, foi Senhor. Quem és tu, Senhor? E perceba que é a partir deste momento que Paulo entende quem é que a partir de agora irá dirigir totalmente a sua vida. Paulo está dizendo a Tito que ele não foi enviado por qualquer pessoa, foi enviado por um grupo ou por um grupo de pessoas. Não, Paulo está dizendo a Tito: eu sou enviado do próprio Senhor Jesus. Paulo foi enviado pelo Messias, irmãos, para cumprir um propósito sublime. E este propósito ultrapassa qualquer desejo ou expectativa puramente humana. Meus irmãos, observem que é por tudo que foi dito até agora que eu comecei esta exposição afirmando que esta saudação ou a apresentação de Paulo revela a sua atitude quanto ao seu ministério e também ao seu propósito. E isso nos leva ao nosso segundo ponto importante aqui, porque Paulo vai nos ensinar que todo servo de Deus é chamado com um propósito específico. E ele irá descrever para nós qual é o nosso propósito, irmãos. Veja que ele diz que todo servo de Deus é chamado para promover a fé.
E a proposição aqui deixa claro o propósito do apóstolo. Paulo havia sido enviado para compartilhar a fé e o conjunto de verdades contidas na palavra de Deus. Este é o grande propósito de Paulo. A ideia aqui, queridos, é que este serviço e este apostolado são, portanto, exercidos no interesse de. E esse parece ser o sentido aqui do propósito, a fé dos eleitos de Deus e seu reconhecimento da verdade, que é segundo a piedade, como Paulo próprio vai descrever no texto. Ou seja, com o fim de fomentar ou promover a confiança dos escolhidos de Deus. E ele, portanto, ao declarar o propósito de seu envio, deixa claro o que espera do seu filho na fé, Tito, e certamente o que espera de todos nós, seus servos de Cristo. Queridos irmãos, promover a fé, e este é sem dúvida o chamado de todo crente. É sem dúvida alguma o chamado de todos nós. Promover a fé. O objetivo de Paulo era, portanto, compartilhar esta fé. Agora perceba que não a fé numa tradição religiosa apenas, mas a fé em Jesus. Promover esta fé era para Paulo de fundamental importância, queridos irmãos, uma vez que nesta ilha, em Creta, havia, e ele mesmo descreve isso, havia alguns que desviavam crentes da verdade. E estes faziam isso impondo-lhes as suas tradições, que eles, ou que aqueles crentes, estavam desobrigados a cumpri-las. E observe, mantenha sua Bíblia aberta, que no verso 10, Paulo diz a Tito que existia insubordinados e enganadores, especialmente os da circuncisão. Meus irmãos, estes homens são semelhantes aos mesmos que ele cita na primeira carta que escreve a Timóteo, onde faz menção a certos indivíduos que estavam ensinando outra doutrina, que não a de Cristo. Estes homens presentes aqui em Creta, e em número muito maior, eram chamados por ele mesmo de insubordinados, e representavam, portanto, uma ameaça relevante à sã doutrina, à igreja de Cristo. E esses insubordinados, irmãos, principalmente os da circuncisão, eram judeus e eram membros da igreja. Mas apesar disto, apesar de estarem inseridos na igreja, eram pertencentes à classe dos enganadores. E ele vai dizer isso. Paulo expõe sua opinião abertamente quanto a estas pessoas, meus irmãos. O apóstolo afirma, são enganadores. E veja que é por haver esses enganadores que Paulo então relaciona o seu ministério com a salvação dos eleitos, como se estivesse dizendo que existe um acordo entre o seu propósito e a fé que é dos eleitos de Deus. Observe a frase, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Meus irmãos, eu diria que quanto à eleição, todos nós sabemos que existem muitas discussões e opiniões diferentes. Sabemos que existem pessoas, teólogos, que são críticos desta doutrina. E eu diria que a discussão é válida, ela é importante, mas o destaque que eu quero dar aqui para nós essa noite é que é impossível, à luz da Escritura, negar que segundo as Escrituras, eu diria, segundo o texto canônico, segundo os ensinos do próprio Senhor Jesus, segundo aquilo que é ensinado pelo próprio apóstolo Paulo, segundo o ensino
que eles estão trazendo para nós. A eleição é uma realidade e, portanto, negá-la, irmãos, é impossível. E não importa qual a tradição, ou eu diria, não importa qual a tradução, melhor dizendo, das escrituras que você utilize, não importa a língua da qual a escritura sagrada está sendo lida, não, pois é fato que, ao lê-la, você certamente irá se deparar com esta expressão, eleito. Portanto, queridos irmãos, a eleição é um fato que não pode ser negado. E Paulo, ao reconhecer que há eleitos de Deus, que há escolhidos de Deus, ao entender que este é um procedimento, que é um modo exclusivo do Senhor, ao entender que é o seu Senhor e Rei quem escolhe, não ele diz então a Tito, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Por isso, irmãos, podemos afirmar com toda certeza que a fé não é para todos, mas para os eleitos de Deus. E esse é o grande compromisso do apóstolo, anunciar, promover a fé dos eleitos. E mais uma vez nós temos aqui o substantivo que nos dá essa ideia de posse, e isso deixa claro que essa fé só seria compreendida e aceita por um grupo exclusivo, por um grupo seleto de pessoas, os eleitos de Deus. Para Paulo, queridos irmãos, estava mais que claro que não seria apenas pela sua capacidade ou pelo seu conhecimento, mas seria segundo a vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é que só os eleitos entenderiam a verdade anunciada. Pois bem, Paulo não para por aqui. Ainda outra expressão importante, e eu finalizo com ela. Essa expressão requer a nossa total atenção. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E aqui está a nossa terceira lição desta noite, irmãos. Todo servo de Deus é chamado para promover a fé e o conhecimento da verdade, segundo a piedade. O pleno conhecimento da verdade ocupa um lugar especial no coração de Paulo. Paulo sabe que há eleitos, mas a pergunta que deve ser feita, irmãos, é: como é que essa fé chegará ao coração desses eleitos? De que maneira esta fé irá chegar ao coração destes eleitos? Como esta verdade agora anunciada chegará a estes eleitos? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. E eu me recordo que certo dia um amigo chegou para mim e disse assim: Pastor Ronaldo, eu gostaria tanto de aprender a anunciar e falar de Jesus, mas como eu não sei falar, como eu não tenho uma boa explicação e como eu não tenho uma boa retórica, então eu sei que as pessoas não serão convencidas. Veja, o que este homem estava me dizendo é que o alcance destas pessoas dependia exclusivamente da sua capacidade retórica. E é muito comum nós observarmos irmãos que mantêm em seu coração, eu diria, um certo medo de pregar o Evangelho. Tem medo de anunciar o Evangelho porque acham que convencer o pecador depende de sua retórica, depende da sua eloquência no falar, depende da sua capacidade de convencimento. Meus irmãos, certamente não é esta a nossa missão, e Paulo nos ensina aqui. Convencer e converter o coração do eleito não é tarefa nossa. E é isso que Paulo está aqui ensinando a Tito, e é isso que Paulo está nos ensinando nesta noite.
Paulo está nos ensinando que nós devemos entender que somos servos de Deus, enviados de Jesus para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. Esta é a nossa missão, falar de Jesus. Ele é a verdade revelada a nós. Paulo, entretanto, não para por aqui, irmãos. Promover a fé dos eleitos exigiria de Tito não apenas conhecimento da verdade. Falar de Jesus e promover a fé exigiria deste servo, deste irmão Tito, e exige também de cada um de nós muito mais que conhecimento. Exige de cada um de nós verdadeira devoção, verdadeira santidade, e esta é a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo aqui. Veja, promover a fé e o conhecimento segundo a piedade. Queridos irmãos, esta palavra piedade foi uma palavra retirada do latim pio para a língua portuguesa, que passou a ser descrita como piedade, e pio no latim significa santo. E que Paulo está dizendo para nós aqui, que esta é a verdade ensinada e pregada por Paulo, que produzirá, portanto, a santidade necessária para a vida dos eleitos. O que Paulo nos ensina nesta noite, ensinou a Tito, ensina também a nós, é que a verdade do Evangelho transforma uma vida de impiedade em uma vida de santidade, irmãos. E é exatamente isso que ele vai dizer no capítulo 2, no verso 11 e 12, você pode conferir na sua Bíblia, quando ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E mais uma vez eu preciso perguntar: o que eu aprendo? Qual é a lição de Paulo? E eu encerro aqui dizendo a vocês, meus irmãos, sem santidade de vida, não há nada, absolutamente nada, que possamos dizer ou anunciar. Entenda isso. Meus irmãos, nós vivemos tempos maus, difíceis, onde tem se tornado, eu diria, para nossa tristeza, até corriqueiro, que muitos que se descrevem como sendo servos de Deus, tornam-se, na verdade, motivo de grandes escândalos. Para nossa tristeza. E eu me recordo, portanto, das palavras de um dos nossos mestres, reverendo Daniel, reverendo Onésimo, 86 anos, capelão do seminário JMC. E um dia na sala de aula, fazendo uma exposição, ele disse as seguintes palavras, e eu as guardei. Ele disse: nos nossos tempos, para nossa tristeza, as igrejas parecem estar cheias de interessados e cada dia mais vazias de regenerados. Que coisa dura de ouvir, irmãos. O mau testemunho tem sido uma constante no meio evangélico. E nós precisamos lutar contra isso. A exemplo do que está nos ensinando o apóstolo Paulo. Entenda, podemos possuir os mais altos graus da intelectualidade humana, podemos possuir um grande conhecimento bíblico e termos uma excelente retórica, mas sem santidade, irmãos, não há nada para ser anunciado. Irmãos, nós não podemos ensinar aquilo que nós não estamos dispostos a viver.
servo de Deus, o escravo de Deus, enviado de Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, não poderá anunciá-la. Paulo está dizendo a Tito, se ele não tiver vida com Deus, vida de santidade. É isso que Paulo está nos ensinando, irmãos. O que ele está dizendo é: Tito, ensina a verdade, mas demonstre esta verdade através de uma vida santa, de uma vida piedosa. E este ensino que Paulo passa a Tito está claramente registrado no capítulo 2 ainda, no verso 7 e 8. Veja, irmãos, o que ele vai dizer? Ele vai dizer para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E essa deve ser a vida de todo escravo, de todo servo de Deus. Essa deve ser, portanto, a nossa conduta, irmãos. Eu quero terminar desafiando a todos os irmãos. Eu sei, essa é a nossa luta diária. Viver em santidade de vida. Não estou dizendo que é fácil, mas estou afirmando que é possível, quando nós temos disposição no coração para vivermos verdadeiramente as palavras ensinadas nesta Escritura Sagrada. Queridos irmãos, a minha oração, meu desejo é que todos nós cresçamos, não só em conhecimento. Conhecimento é muito importante e precisa fazer parte da nossa vida. Não despreze o conhecimento, mas lembrem-se, sem santidade você não terá nada para anunciar. E este é o ensino de Paulo a Tito nesta noite, e é o ensino para nós também. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Santíssimo Deus, eu agradeço o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de compartilhar com os meus irmãos aquilo que tenho aprendido na Tua Santa Escritura, Senhor. Muito obrigado, Deus. Peço ao Senhor que abençoe a Igreja Presbiteriana de Vitória, a primeira Igreja Presbiteriana, que tem sido instrumento nas mãos do Senhor. E quantos homens foram enviados e que hoje estão na luta, Senhor, anunciando a Tua palavra. Eu te louvo, te agradeço por ter sido um destes. Deus, derrama graça e misericórdia sobre esta igreja, para que ela continue sendo este instrumento valoroso nas Tuas mãos. Que os irmãos vivam, Pai, e cresçam, conhecendo profundamente a Tua palavra, mas jamais esqueçam que é preciso ter santidade para sermos verdadeiros anunciadores. Que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos. Oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.